Meus amigos, não tem jeito. Esse é o tema que eu mais gosto de tratar, ainda mais quando junta essa parada de olhar para o passado com seleção brasileira. Meu amigo, aí é mundo ideal para mim aqui. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais, convidando você a refletir junto comigo, porque data FIFA, seleção brasileira, tudo isso acaba sendo sinônimo para um festival de saudosismo, de distorção da realidade e de um certo ódio exagerado, ou uma, sei lá, crítica além do ponto. O Brasil vem de um empate ruim contra a Venezuela, uma atuação com vários erros, com erros repetidos, inclusive, de conceitos do jogo do Diniz que ainda necessitam de um encaixe melhor, principalmente no contexto de seleção brasileira e tal. É um empate histórico para a Venezuela e para a gente aqui, do ponto de vista negativo. O início do Diniz, o primeiro jogo, acho que foi maravilhoso. O segundo jogo houve uma queda. O terceiro jogo, e aí abrir a caixa de Pandora. Até porque o Diniz é esse personagem, né? 880, e eu já gravei vídeo especificamente sobre isso. Porém, eu vi no Twitter de Eduardo Tironi, meu parceiro, uma imagem que me trouxe para reflexão. Mais uma. Porque não é de hoje que as pessoas tratam, e agora, como a gente está entrando num novo ciclo, com um novo treinador, com uma renovação clara da seleção brasileira, com muitas passagens de bastão, vem aquele discurso, de novo, da geração é fraca, com essa galera a gente não ganha nada, a seleção brasileira acabou, não somos mais o país do futebol, nunca mais ganharemos uma Copa do Mundo, terra arrasada total. E aí vem a imagem que eu vi no Twitter do Eduardo Tironi, eu tomei a liberdade de pegar essa imagem e fazer uma artezinha em cima da atual seleção brasileira. Eis que, no final dos anos 70, virada para os anos 80, o jornal escreve o seguinte, salvo engano, eu tenho dúvidas aqui se isso aqui é o Globo ou a Folha de São Paulo. Eu tenho até que ter certeza disso aqui depois. Mas acho que pouco vai importar qual jornal é. Mas a época é essa, final dos anos 70, isso é depois da Copa de 78, entrando nos anos 80, tanto que o Falcão ainda é um garoto aqui. E o título da matéria é Seleção apenas um time comum. Embaixo vem a taxativa. Já não é brasileiro o melhor futebol do mundo. E como encarar tal realidade? Fica a reflexão feita pelo Tonico Duarte. E aí em cima tem a foto de algumas referências desse novo período de seleção e as seguintes afirmações. Leão começou a decadência, um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro. Falcão, craque? Não parece. O Falcão, que depois seria o rei de Roma, campeão de tudo basicamente no Internacional e uma das referências na posição na história do futebol, né, como volante. Sócrates, craque e dos maiores. Ponto. Zico, craque, ponto e vírgula. Gênio, não. O Zico. O melhor brasileiro pós-Pelé naquele período. Considerado, questionado se era ou não um gênio. E o Zé Sérgio, driblador de talento. E aí embaixo, há um festival de cabeças de bagre. 2 ou 3 craques no máximo. E o que resta do ex-grande futebol brasileiro. Este é um questionamento, repito, da virada dos anos 70 para os anos 80, que nos brindaria com uma grande geração, que tinha o Sócrates, Falcão, Zico, Reinaldo, Roberto Dinamite, dentre vários outros jogadores enormes, Leandro e por aí vai. O Brasil seria, nos anos 80, campeão mundial com o Flamengo, campeão mundial com o Grêmio, e produziria a seleção de 82, considerada por muitos uma das melhores. Uma seleção que tinha defeitos, tá? Eu não romantizo a seleção de 82, taticamente ela tinha problemas. Mas se as pessoas falavam dos anos 80 com esse tipo de adjetivo, como é que não vão falar agora, né? Porque é o que eu escrevi lá no Instagram. A gente roda e continua no mesmo lugar, porque o saudosismo cega. Ele busca um lugar ideal ou uma época ideal que na prática nunca existiu. Porque quando a gente revisita a época considerada hoje ideal, a gente vai ver que era muita porradaria na época.
No caso, virada dos anos 70 para os anos 80. O recorte do jornal ali, eu boto aí, simplesmente está falando da geração que tinha Zico, Falcão, Dinamite, Sócrates, Reinaldo, Careca, apareceria depois, e etc. Mas não bastava. Bom era antes. E realmente o Brasil vinha de uma geração fantástica. O Brasil vinha da produção de Pelé, Rivelino, Tostão, Garrincha, Newton Santos, uma base que ganhou poucos anos antes o tricampeonato mundial e que lá antes, na virada dos anos 50 para os anos 60, tinha ganho o bicampeonato mundial. Só que se a gente revisitar também, 66, por exemplo, vai ter um monte de crítica à seleção de 66. Inclusive o próprio Pelé fazendo uma autocrítica ao futebol como um todo e dizendo que o futebol já não era tão bom quanto antes, que o futebol tinha virado muito competitivo, muito físico. Eu já fiz vídeo sobre isso aqui também. Então, o meu ponto é, pode-se criticar a seleção de hoje? É óbvio. Ela está em transição, ela realmente não é a mais forte do mundo, como neste período aí, na virada de 78 para 80, não era a melhor seleção do mundo. E beleza, em 74 o Brasil era o então campeão do mundo e ficou escancarado para o mundo que o futebol estava mudando ali, que o Brasil não era a melhor seleção do mundo, era a Holanda. A partir dali, o futebol seria jogado de outra maneira, e você teria adaptações. O Brasil de 70 até 94 ficou sem ganhar o título, e não por causa disso, deixou de produzir boas gerações e boas seleções. Algumas não ganharam. O Brasil é eliminado da Copa de 78 invicto. O Brasil perde a Copa de 82 encantando uma pá de gente, mas perdeu a Copa do Mundo. Isso quer dizer que tudo que foi produzido de 70 a 94 foi jogado no lixo. Isso quer dizer que a seleção de 94, por ter ganho a Copa, ela é muito melhor do que a de 82 ou do que a de 86? Nos nomes há muitos questionamentos. O trabalho, realmente, o de 94 foi muito bom na Copa, porque o ciclo da Copa do Mundo foi trágico. O Brasil quase nem vai para a Copa de 94. E eu tenho certeza que se não tivesse ganho a Copa de 94, a gente teria algo parecido com isso aqui. E aí é uma outra postagem que me mandaram. O que eu acho legal é que a galera fica alimentando o meu Instagram com conteúdo. E aí a galera do Dominou Chutou me mandou esse recorte aqui, um artigo do Adelto Gonçalves, dos anos 90. Depois, na verdade, na virada dos anos 80 para os anos 90, depois da eliminação na Copa de 86, esse recorte é uma coluna no jornal Tribuna, que é o maior jornal de Santos. E aí, eu vou, não sei se vai dar para ler aí, mas eu vou ler aqui. A seleção brasileira, primeiro que era falando da Copa da Itália de 90, até lá a Itália, né? A seleção brasileira abusou do direito de errar e teve o fim que merecia. Sai da Copa do Mundo nas quartas de final. Também era querer muito derrotar a França jogando com 9 e até 8 jogadores o tempo todo. E ainda desperdiçar um pênalti, além de mandar 2 bolas na trave. Ironias à parte, o que ficou claro é que, mais uma vez, o Brasil perde uma Copa que se apresentava fácil de ganhar. Primeiro que aqui, fácil de ganhar nenhuma Copa é. E o mesmo clichê de sempre, de dizer que jogava com jogador sem vontade, com 8, com 9, por aí vai. Uma Copa fácil de ganhar. Aí, mais uma vez, bastava um pouco menos de comprometimento com os falsos brilhantes, e aí criticando as estrelas, bababá, um pouco mais de seriedade. Lugar comum total, o que a gente escuta hoje. Repito, o cara está falando de 86, a seleção que tinha o Zico, o Careca e por aí vai. E um monte de gente talentosa, é verdade, um Zico já veterano, em transição e tudo, que vinha de lesão, é verdade. Mas que entrou bem no jogo contra a França e dá assistência para o Branco, sofreu o pênalti. Aí o Zico perde o pênalti. Mas chega nas cobranças de pênalti, o Zico faz o pênalti dele. E quem perde o pênalti é Sócrates e Júlio César, que tinha ganho a titularidade com merecimento. Fez uma baita Copa, o zagueiro, inclusive. Vamos continuar. E aí ele fala da imprensa, que ficava insistindo nesses nomes, nos medalhões, não sei o quê, bababá e tal. O engraçado é que descobriram tudo só quando o título está perdido. Ontem, por exemplo, no dia da eliminação, vários comentaristas famosos descobriram que Sócrates e Júnior, sem condições físicas, enterraram o time. Lembrando, o Júnior viria para o Brasil, seria campeão brasileiro em 92, com quase 40 anos, levando o Flamengo ao título brasileiro. E muita gente queria, inclusive, que o Júnior tivesse ido para a Copa de 90. Mas beleza. O engraçado... Aí, só ontem descobriram isso, quando desde a estreia contra a Espanha já estava claro que a seleção necessitaria de jogadores mais jovens no meio-campo. Já tínhamos
tido a sorte de descobrir o Ezio e o alemão, que carregaram o meio campo nas costas durante a Copa inteira. Aí chega em 90, o mesmo alemão que ele está dizendo aqui, que é solução, foi achincalhado e jogaram a carreira do alemão no lixo, porque ele foi acusado de ser amigo do Maradona e não marcar o Maradona direito no lance que ele rabisca todo mundo, e o Brasil tomou 1-0 da Argentina nas oitavas e é eliminado no melhor jogo da Copa. Mas o alemão foi tirado para merda naquele jogo. O que eu quero dizer com esta coluna, com o exemplo do alemão, eliminado em 90, já não mais como um garoto, mas como um cara de renome, e aí eu chego em 94. Se o Brasil não ganha a Copa de 94, se por acaso a gente tivesse perdido nos pênaltis para a Itália, ou tivesse sido eliminado em algum momento, antes, o Brasil fez uma Copa segura, o time era bom, tá? As pessoas ali eram muito boas. O Zinho hoje não seria tratado como é. O Dunga ia ser tirado para sei lá o quê, porque já vinha com a pecha de 90. Somado a perder título em 94, o Dunga ia ter a carreira acabada. O Mauro Silva não teria a moral que tem. Márcio Santos, Aldair, esquece. A gente ia estar tirando eles para caras que não serviram para nada. O Tafarel dificilmente teria uma terceira chance. Já tinha sido goleiro 90, se perde em 94, acabou-se. Então, assim, o resultado, ganhar ou perder, toreia todas as análises. E aí é muito fácil hoje falar, mas a seleção de 94 não tinha dancinha, a seleção de 94 não tinha não sei o quê. Lembrando, a seleção de 94 faz uma comemoração treinada, que é o Embala Bebê do Bebeto, em homenagem ao Matheus. Se perde a Copa do Mundo, e dizer, mas também está preocupado em planejar a comemoração, está preocupado em não sei o quê. O Romário ia ser tratado como falastrão, porque prometeu a Copa, falou, se perder a Copa pode me cobrar. Se não ganha a Copa, o Romário ia ter sido taxado de falastrão, de arrogante, de não sei o que mais lá, e não teria toda a mitologia no entorno. Então, assim, o Bebeto ia ser questionado a beça. E eu não sei quantos ali de 94 chegariam em 98. Vários chegaram, né? Incluindo o Aldair, incluindo o Romário. O Dunga voltou a ser capitão em 98, o Bebeto foi para a Copa. O Romário acabou cortado, né? Mas, enfim, estava lá. O Ronaldo, que foi garoto em 94, foi em 98. Assim, eu nem sei quantos chegariam. O Tafarel chegou. E aí, como funcionaria? É isso que a gente quer? Ficar destruindo gerações e achando que nada presta porque ganha ou perde? Porque o processo é esse? Porque a seleção de 94 perdeu para Bolívia. Perdeu para Bolívia. Que beleza, foi para a Copa do Mundo. Foi para a Copa do Mundo. E aí hoje é mole falar a maior geração boliviana de todos os tempos, e a derrota foi lá. O Brasil precisou jogar em Recife para não ser esculhambado jogando no Maracanã, ou no Morumbi, ou no Mineirão, ou, enfim, no Estado do Grêmio, ou no Beira-Rio, ou em qualquer outro lugar. E foi para lá, foi para o Recife receber carinho, e ali começou a mudança, a virada de chave, para o Brasil terminar na última rodada, conseguindo a vitória no Maracanã, graças ao Romário, e carimbando vaga para a Copa do Mundo. Então, assim, o que eu quero de novo reforçar é: parem de cair nesse papo de que um dia tudo foi maravilhoso, porque é mentira. Tinha crítica nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 70. Nos anos 70, tinha gente que questionava se o Pelé deveria ir para a Copa do Mundo. Eu vou repetir, tinha gente que questionava se o Pelé deveria ir para a Copa do Mundo, a ponto de o próprio Pelé, depois da Copa de 66, em que ele sai machucado, e ele já tinha se machucado em 62, ele tem a seguinte aspa no documentário dele na Netflix: eu não sei se isso é para mim. Uma frase que o Messi disse décadas depois, quando perdeu a Copa América de novo pela Argentina e se retirou da seleção. O Pelé ficou 3 meses dizendo que não voltaria mais a jogar, até que ele foi convencido a voltar para a seleção e foi para a Copa de 70 fazer a Copa da vida dele. Até então, o Pelé não tinha sido o melhor jogador de uma seleção brasileira em nenhuma Copa. Nem em 58, nem em 62 e nem em 66. Em 58, o melhor jogador da seleção foi o Didi, em 62 foi o Garrincha, e em 66 não foi ninguém, praticamente, até porque o Pelé se machucou. Então, gente, esse mundo ideal, esse lugar, essa Disneylândia afetiva, ela não existe. Ela é um sentimento, é um fenômeno humano que a gente, por alguma razão, filtra, elimina tudo que foi de ruim e replica um discurso de maravilha que não se sustenta na realidade. E os jornais, e entrevistas, e livros, eles estão aí para registrar que não era assim. Então, vejam, vão atrás, para vocês pararem de achar que tudo hoje é terra arrasada, que nada presta, porque, cara, se essa geração ganhar a Copa,
E pode ser que aconteça como a Argentina ganhou. A Argentina, ninguém dava nada pela Argentina depois da Copa de 2018. Nem treinador fixo eles tinham, era o interino. E eles terminaram campeões do mundo. E a avaliação em cima de todos os jogadores mudou completamente. O Otamendi virou o cara do símbolo da raça. O Depou e o Paredes são os seguranças do Messi. O Di Maria virou o jogador mais decisivo da geração. O Messi mudou completamente a avaliação que as pessoas tinham em relação a ele. De pipoqueiro, ele passou a gênio intocável. Então, assim, é uma loucura de um nível. Porque se vocês são tão suscetíveis ao resultado assim, vocês não têm controle nenhum sobre as próprias opiniões. Porque vai tudo depender de ganhar ou perder. Aí complica. E assim, você vai engolir discurso de qualquer um, você vai engolir qualquer frase pronta e vai ficar replicando e replicando e replicando. Eu acabei de mostrar uma coluna de 1986 que está falando, tem quase 40 anos a coluna. Há 40 anos atrás, ou para ser mais preciso, há 37, um cara está usando a mesma expressão, os mesmos rótulos que você lê hoje, ou que você ouve hoje. Então, alguém está errado na história. Não tem como estar todo mundo certo. Porque aí complica, né? E se você acha que, não, a gente só caminha para piorar, a seleção brasileira só está piorando, vai ser um dia, então, que a gente vai virar Zâmbia no futebol, por essa curva que está sendo projetada aí. E, detalhe, em algum momento, um raríssimo na história, a gente prestou para essas pessoas e depois acabou o encanto e nunca mais se produziu talento e a gente virou uma seleção comum. As seleções, num geral, no mundo, nunca foram tão boas. E é verdade, isso nos tira da zona de conforto. Na verdade, a gente já saiu dessa zona de conforto há muito tempo, tá? Só não enxerga quem não quer. O esporte melhorou. Nós saímos dessa zona, como a gente saiu da zona de conforto do vôlei, por exemplo. E a gente está tentando voltar. As outras seleções melhoraram, a França melhorou, a Polônia melhorou, a Itália voltou a jogar bem. Então, assim, e o esporte é cíclico mesmo. Não quer dizer que o esporte como um todo virou uma porcaria. Nós estamos num momento de reconstrução, como já estivemos em outro momento. Nos anos 80 para os anos 90, a gente já está em reconstrução de novo. A gente está igualando agora o maior jejum da história da seleção brasileira desde que passou a ganhar a Copa, 24 anos. E entre 70 e 94, também quiseram pintar uma terra arrasada, num momento em que a gente produziu vários dos nossos gênios da história do nosso futebol. E agora a gente corre o risco de estar destruindo vários bons jogadores e vários muito bons jogadores, porque a gente está comprando um discurso ou replicando um discurso de boteco de que nada presta e de que hoje tudo é ruim. Repito, criticar a seleção brasileira de hoje faz parte da minha profissão. O desempenho da seleção, ele vai ser bom ou ele vai ser ruim, mas pintar este cenário horroroso é o que fazemos há décadas. E, de novo, depois, quando ganha, ficamos todos com cara de bunda e entendendo, surgiu da onde esse título aí? Porque, assim, uma hora o Brasil voltará a ser campeão. Uma hora voltará. E, curiosamente, tá, do que eu lembro, tá? Desde quando eu passo a acompanhar e estudar futebol, o único momento em que a gente não teve crítica, que a seleção não teve questões, foi basicamente entre 2002 e 2006. Inclusive, esse período, vários dos campeões do mundo, eles eram poupados em jogos ali e nem convocados eram. Os campeões não foram nem para a Copa América em 2004, quando o Brasil foi campeão. Aquela seleção que era quase intocável na crítica, deu errado. E a gente perdeu a Copa do Mundo. Perdeu porque o time era insustentável, com o tal do Quadrado e tudo. Então, gente, é difícil. Mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir.